aí, Paçoquinha, você tá descansando aí, meu irmão? Doutor, que alegria. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A gente prometeu falar sobre esse assunto no começo do programa e é um assunto muito importante. A gente vai falar de tontura. Quanta gente tem isso? Parece uma coisa super simples e às vezes não é algo grave, mas às vezes é um sinal de algo que precisa de tratamento. Ou, se você não tratar, aí pode se transformar numa coisa grave. Foi por isso que a gente convidou o Saulo para vir aqui. Dr. Saulo Nader é neurologista. E ele vai explicar pra gente direitinho como aparece isso, quais são os tipos de tontura, se toda tontura é labirintite ou não. Doutor, obrigado pela presença. Valeu, Zucca. Primeira pergunta é essa. Tá, toda tontura é labirintite? Prazer todo meu, obrigado. Não. Né? O que acontece hoje? A labirintite acabou virando um apelido, um termo que os médicos usam para se referir a qualquer tipo de tontura. Interessante. Então virou um rótulo, né? Mas toda tontura é labirintite? O contrário. A labirintite mesmo, aquela real, né? Aquela que a gente lê no livro, ela quase não acontece, que é uma infecção grave do labirinto. O que a gente tem, na verdade, são diversas outras doenças por trás das tonturas, com nomes totalmente diferentes, nomes complicados, tratamentos bem diferentes, e que ganham por aí o rótulo de labirintite. E não é à toa que a gente tem muita gente por aí que, sofre de labirintite, eu tenho um tio que sofre de labirintite e nunca melhora. Opa, será que é labirintite mesmo? Talvez não seja. Exato, a chance maior, na verdade, é de não ser. O que é a labirintite? A labirintite, a real é um quadro infeccioso do labirinto que é ou proveniente de uma complicação grave de uma sinusite, ou de uma otite do ouvido, ou complicação grave de uma meningite. Então, qual que é a chance disso acontecer no mundo real? Baixíssima. Acontece? Acontece, mas muito pouco. É pouco. Agora, todas as outras tonturas, essas sim, que são bem mais comuns, acabam ganhando por aí o rótulo de labirintite. Um apelido equivocado. Exato. A labirintite mesmo, a real, se trata com antibiótico, porque você tem que matar a bactéria que está dentro do labirinto. Então, às vezes, essas pessoas que têm algo que elas acham que é labirintite, elas têm um outro problema que não tem nada a ver com labirintite. Exato. Doenças, por exemplo, né? Vou falar um monte de nome estranho aqui, como vertigem posicional paroxística benigna, doença de Meniere, paroxismia vestibular, tontura perceptual persistente. Nossa, que nomes são esses? São as doenças reais por trás do que a gente chama por aí de labirintite. E como é que a gente identifica isso? Como é que a gente sabe? Olha, eu tenho vamos supor, minha amiga está me assistindo lá em casa, está falando, mas eu tenho tontura uma vez por semana, eu tenho uma tontura. Ou quando eu levanto muito rápido, eu tenho uma tontura. Assim, né? Eu brinco que a tontura acaba sendo um sinal de alarme que o corpo da gente tem. Para dizer para a pessoa que algo não está muito legal. Poxa, tenho uma tontura esporádica de vez em quando, não atrapalha a minha vida. Deve ser normal, tranquilo. Poxa, tá vindo bastante, tá me atrapalhando de fazer as coisas, tá me gerando incômodo, tá atrapalhando o meu dia a dia. Procura um especialista em tontura para ver certinho o que é, porque as causas são diversas. Qual é o sinal? O que é tá vindo bastante? Uma vez por semana já é pra gente ficar esperto? 2 vezes por semana já é para ficar de olho, tá? Ou às vezes tem até poucas vezes, mas muito intensa, né? Poxa, eu tenho uma vez por mês, mas fico 2 dias ruim. Também é um sinal de alerta, opa. Essas crises mais fortes merecem procurar um especialista para ter tratamento correto. E tomar cuidado para não ficar se automedicando. Exato, né? Hoje a gente tem o quê, né? Hoje a gente tem alguns remédios que ficaram arraigados na cultura que serve para qualquer tipo de tontura. Por exemplo, sinarizina, flonarizina, betaestina, e não é bem assim. O pessoal toma isso... E não melhora. Né? E às vezes até piora, né? Olha só, né? Alguns desses remédios que eu citei tem chance de ganhar peso, de depressão, de Parkinson, de dar tremor e rigidez por causa do remédio e não resolve em nada muitas vezes a tontura que a pessoa tem. Então esse negócio de se automedicar para tontura, porque funcionou para minha avó e tal, errado, hein, gente? Quando que a tontura tem a ver com queda de pressão, por exemplo? É bem essa que você comentou. Levantei rápido, eu tenho que ter imediatamente um ajuste da minha pressão para não faltar sangue no cérebro e eu não ter uma certa sensação de instabilidade. Levantei rápido, aquele apagamento visual, palidez, às vezes sudorese Parece até que você vai desmaiar, não é? Uma sensação de quase desmaio, que é o que a gente chama na medicina. Aí é um sinal de que a regulagem da sua pressão, o regulamento fino, ali o equilíbrio fino, está um pouquinho descompassado. Pode ser por um problema de coração,
menos comum. Tá. E a maior parte das vezes um problema do reflexo neurológico que controla a pressão. Olha só que coisa curiosa. Então, para muita gente isso é normal, acontece de vez em quando, tranquilo. Não tem problema. Se isso é incômodo, poxa, toda hora que eu levanto eu tenho, toda hora eu tô tendo a sensação como se fosse desmaiar, ou chegou já uma vez que eu desmaiei, aí procura um médico para resolver esse problema. Às vezes a pessoa está com problema de pressão e acha que tem labirintite, por exemplo. Exato, né? Então essa situação que é a lipotímia, que é essa queda transitória da pressão, muitas vezes é confundida por aí com labirintite e a pessoa vai tomar remédio e não vai melhorar nunca, porque o tratamento é totalmente diferente. E quando vem acompanhado da famosa enxaqueca ou de uma dor de cabeça muito forte? Isso é bem curioso, né? Então, assim, a gente tem hoje, né, que a enxaqueca é uma doença com múltiplas facetas. Então, eu tenho vários subtipos de enxaqueca. Uma bem especial, uma bem particular, chama migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que, além de dor, dá crises de vertigem, crises de labirintite. Só que muitas vezes a tontura ela vem sem a dor de cabeça, ou muitas vezes a tontura é tão mais forte que a dor de cabeça que a pessoa nem se incomoda com a dor, só se incomoda com a tontura. Perfeito. E aí que está a sacada, né? Se o médico não tem essa habilidade de questionar a relação da tontura com a dor, o diagnóstico acaba não sendo realizado. E aí, olha só que curioso, Vamos lá. É um tipo diferente de enxaqueca que gera tontura. Trata a enxaqueca, tontura melhora. Então, migrânia vestibular melhora com o tratamento da enxaqueca. Ou seja, não tinha nada a ver com labirintite. Tinha nada a ver com labirintite. Às vezes a pessoa tem realmente um problema de enxaqueca. Exato. E a enxaqueca gera uma alteração química na área do cérebro que recebe as informações do labirinto e é por isso que dá as crises de vertigem. Olha só que maluco, né? Sempre o médico para a gente procurar nesse caso é o neuro. Especialista em tontura, né? Isso me perguntam muito. Qual o melhor médico para procurar para tontura? O otorrino ou o neuro? Nenhum nem outro. Um especialista em tontura, que aí pode ser ou um otorrino ou um neurologista. Alguém que se especializou nisso. Se especializou em tontura. A ideia nossa, o mundo ideal é que o quê? Né? Que todos os médicos soubessem atender muito bem tontura. Infelizmente isso não acontece. Até porque são muitos tipos diferentes. Exato, né? Então entra muito na alçada do especialista. Mas qual que é a nossa luta hoje lá na Academia Brasileira de Neuro? A gente está difundindo a informação para o médico geral. A gente está ensinando o médico geral a atender pelo menos os tipos mais comuns de tontura e saber o momento para encaminhar para o especialista. Tá, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. A gente já falou, a pessoa que tem enxaqueca e aí às vezes a tontura vem acompanhada, tudo bem, tem que realmente às vezes, normalmente ela vai ter que tratar a enxaqueca. Qual é o tipo mais comum de tontura e que as pessoas acabam deixando passar? É esse de levantar rápido? O mais comum, né, a principal causa de vertigem chama VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, só nomes estranhos, né? Eu brinco que é a labirintite dos cristais soltos. Qual que é essa tontura? Muita gente que está escutando pode ser que se identifique. Presta atenção aí. Quando eu olho rápido para o alto, eu tenho uma sensação das coisas girarem com um pouquinho de enjoo. Isso pode acontecer também quando eu deito na cama. Tá, então vamos lá. Quando eu viro de lado na cama. Vamos devagar nessa daí, que isso é muito legal. Então, por exemplo, a pessoa está no dia a dia, foi pegar uma coisa no armário. Teve aquela sensação, né, de quando... Tá. Cadê o chão? Isso, parece quando comum, exagerou né? um pouquinho. O céu gira, o teto gira, dá aquela sensação incômoda, uma instabilidade, um pouquinho de enjoo e passa. Alguns minutos, poucos segundos passa. Tá bom. Ou a pessoa vai deitar na cama, quando encosta a cabeça no travesseiro, a mesma sensação. Tá bom. Ou ela tá deitadinha na cama, vira de lado, a mesma sensação. Tá. Ou ela tá no dia a dia, agacha para pegar uma coisa, ou olha rápido de lado, a mesma sensação. Qual que é a lógica dessa doença? Olha que maluquice. Existem cristais no labirinto que escapam do lugar e geram essa doença. E aqui vem a magia por trás dessa doença. Vamos lá. É uma doença que eu não trato com remédio. Eu consigo curar a pessoa fazendo manobras para varrer esses cristais de volta para o lugar. Como exercícios, por exemplo? Exercícios onde você vai posicionando o corpo e a cabeça da pessoa de uma forma bem específica e particular. E com isso, 90% numa primeira tentativa de curar a pessoa. Literalmente ela sai curada da consulta. E é uma doença que acontece muito. Muita gente tem isso há anos, às vezes décadas, eu pego na clínica e nunca melhora. Por quê? Toma remédio, toma labirinto, toma Vertix, toma mil remédios, não melhora, porque não é remédio que vai tratar. É manobra para varrer o cristal de volta para o lugar. Tem que colocar o cristal no lugar de novo. E aí
Olha só, eu problema. tenho certeza que tem alguém nos assistindo agora que já tomou um remédio porque teve tontura, não resolveu, o negócio voltou, a pessoa toma um remédio de novo, você está tomando algo que não vai resolver, tá lá fazendo seu fígado trabalhar com aquele monte de remédio que não vai resolver seu problema. Chance de efeito colateral. Quando nada. você poderia resolver com uma manobra, com um exercício. Exato. Sensacional muito isso. legal, né? Isso é fantástico. E é uma doença que a gente quer muito explicar isso para os médicos gerais, ensinar eles para a gente ter um tratamento mais amplo disso. Porque assim, a gente sabe que estatisticamente acontece muito, mas os casos que a gente diagnostica, imagina quantos aí que tem e não tem o diagnóstico. Ou seja, acontece muito mais do que a gente imagina. Porque as pessoas estão por aí sendo rotuladas como labirintite que nunca melhora e muitas vezes até o médico joga a bandeira branca, não tem mais o que fazer, isso você tem que conviver com a sua labirintite para o resto da vida. E o que eu vejo muito, viu, Celso? As pessoas elas vão ficando refém da tontura delas. A tontura ela é tão desagradável, ela é tão terrível, coisas, né? Que elas começam a deixar de fazer coisas. Antes eu saía, antes eu dirigia, antes eu fazia isso ou aquilo, hoje eu já virei um refém da minha tontura. A minha tontura que vai ditar, né, onde eu vou, que eu vou fazer o que eu posso ou não, atrapalha trabalho, atrapalha a vida pessoal, atrapalha tudo. Vamos fazer algumas perguntas antes da gente terminar. Alimentação tem influência? É assim, ó. A maior parte dos alimentos, ao contrário do que a gente imagina, não interfere nas tonturas. Boa, tá? ótimo. A maior parte não interfere. Não interfere. Salvo exceções, tá. né? Então, por exemplo, eu tenho uma doença chamada doença de Meniere, que tem ali um pouquinho de problema com excesso de sal ou pouco sal, variação de sal. Mas aí é um caso bem específico. Bem específico. Na Agora média sim, né? Aquela que a gente ouve falar muito, café. Canela, né? Leite, chocolate. Para a maior parte das pessoas não tem relação. Que bom. Tá? Que bom. Assim, óbvio, né? O corpo fala pra gente, a gente tem que escutar o que o corpo da pessoa tá falando. Para algumas né? pessoas vai ter problema com alguns alimentos? Vai. Mas o que os estudos mostram? Que é uma porcentagem muito baixa. Não vai tomar café que nem eu tomo, naquela quantidade absurda. Aí não precisa. Eu adoro café, tomo demais. Ainda bem que eu não tenho nenhum problema com isso. Ansiedade, estresse, gera normalmente, pode ser um gatilho para tontura? Pode sim, né? A gente tem uma doença, outra aí, hein, que é muito, né? Acontece muito, mas é pouco reconhecida. Chama tontura perceptual. Tá. O que é essa doença maluca? É um desequilíbrio químico do cérebro, bem na área do cérebro que recebe a informação do labirinto. Tá. E aí a pessoa vai ter muita insegurança para caminhar, muito desequilíbrio, muita sensação de instabilidade, às vezes tem que andar com apoio, às vezes anda com sensação de como se fosse cair. A pessoa tem um atordoamento na cabeça, uma tontura estranha, um peso, sensação de cabeça vazia, de oco, de flutuar, de pisar em ovos, são sensações diferentes, até é difícil da pessoa explicar para o médico o que ela sente. Por isso que você definiu bacana, olha que legal essas definições. Parece que você está andando, parece que você está pisando em ovos, parece que alguma coisa vai quebrar no chão, parece que você está flutuando. Tá oca. Parece que parece então muitas vezes assim, né, eu pego pessoas com, né, poxa, eu tenho pós-doc e não conseguem me contar como é a tontura delas. É difícil verbalizar em palavras a tontura que ela sente. E essa doença dá também, né, uma sensação de pior em ambientes com muita informação. Então a pessoa chega num mercado, pessoas, prateleiras, carrinhos coloridos, luzes, piora. Chega numa feira, chega no metrô, chega, né, um ambiente onde está muito trânsito. Balada, luz negra, piora. aquele negócio lá. A tontura perceptual tem tratamento. Se eu entro com com medicações aí, nesse corretas, caso, com medicação correta, no eixo químico do cérebro e trago a química de volta para o lugar, e olha, hein, não são remédios tarja preta, não criam dependência, não viciam, eu consigo resolver o problema da pessoa. Doutor, só que, de novo, né, muito pouco diagnosticado. Pouco diagnosticado, por isso tem que procurar o especialista, para não ter problema. Doutor, quem quiser saber mais, como te encontra? Me dá uma pista aqui, vamos lá. Tem um canal no YouTube, eu e minha esposa é psiquiatra, a Maria Fernanda, a gente tem um canal chamado Neurologia e Psiquiatria, tudo junto. Neurologia TV. e Psiquiatria, TV. TV, tá bom? TV, tá? E lá no Instagram, você sofre de tontura, sofre de labirintite, Doutor Tontura. Doutor Tontura. Que é o apelido carinhoso que eu ganhei. Ótimo. Tá? E aí adorei. Você pode procurar lá, tem sempre dicas nos stories, tem sempre, né, comentários, fotos a respeito, então tá bem bacana o Instagram, Doutor Tontura. Adorei, meu irmão. Obrigado. Obrigado por convite, muito obrigado. Viu? Sucesso, viu? Obrigado, Zucca. Você volta, né? Volto sim, com certeza. Vai mandando pergunta pra gente, tá bom, gente? Vocês mandam pergunta, eu encaminho pra ele. Entra lá no Doutor Tontura, no Instagram dele, mas manda pra gente. A gente quer que ele volte. Ele vai voltar. Só você pedir, viu? Você manda.